Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre os idosos e a saúde mental. Nós temos observado que a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais, e isso é maravilhoso. Mas será que nós estamos preparados para o envelhecimento? Será que nós estamos nos preparando de forma antecipada para o processo de envelhecimento? É importante que nós entendamos que nós começamos a envelhecer desde o momento em que nós nascemos. Nós temos a ideia equivocada de que nós começamos a envelhecer depois que fazemos 40, 60 anos. E, no entanto, isso não é verdade. A cada dia que nós vivemos, é um dia que nós nos tornamos mais envelhecidos. E nada nós temos feito para que esse envelhecimento seja saudável e não nos traga tanto impactos negativos ou prejuízos. Então é importante que desde do nosso nascimento nós já nos preocupamos com a nossa alimentação, com os nossos hábitos, com a prática de exercícios físicos, sempre respeitando cada fase de nossas vidas e nossas limitações. Mas jamais nos acomodarmos porque somos novos demais ou estamos nos envelhecendo um pouco mais a cada dia. Quando nós nos preparamos para esse processo evolutivo de envelhecimento, os impactos são muito menores a longo prazo em nossas vidas. Normalmente a gente vê que as mudanças que acontecem na vida das pessoas idosas muitas vezes causam grandes impactos e normalmente isso acontece quando os idosos começam a se sentir improdutivos. Isso normalmente acontece no momento da aposentadoria, onde eles deixam de ser úteis, de fazer aquilo que talvez gostavam de fazer. Eles começam a se sentir improdutivos no momento em que não podem mais cuidar de seus netos, dos seus filhos, mas que passam de cuidadores a ser cuidados. No momento em que um dos cônjuges se parte, vai ao óbito, com o surgimento de uma patologia, de uma doença, de um diagnóstico inesperado, da ausência dos filhos que muitas vezes se casam ou vão morar em outra cidade ou vão estudar fora. Então são acontecimentos que muitas vezes coloca esse idoso em posição de vulnerabilidade, de negligência, muitas vezes levando a processos depressivos, de isolamento. Então nós precisamos refletir sobre essas questões que muitas vezes causam grandes impactos e danos prejudiciais na vida dos nossos idosos. É importante que nós sabemos que o envelhecimento
ele não acontece de forma igualitária para todos. Existem aqueles idosos que não vão ser impactados com esses fatores que eu acabei de mencionar. Outros sofrerão mais. Alguns terão sempre o apoio dos seus familiares, dos seus amigos, outros nem tanto. Então, esse processo de envelhecimento vai impactar a vida dos nossos idosos de forma diferenciada. Mas nós podemos trabalhar a qualidade de vida, o bem-estar para todos, independente se eles têm ou não suporte familiar e de amigos. O envelhecimento, como eu falei anteriormente, ele traz muitas mudanças. Traz mudanças físicas, psicológicas, sociais, comportamental. É difícil, às vezes, para o idoso se deparar com a impossibilidade de fazer um exercício físico que fazia anteriormente, de se locomover de um lugar para o outro, de repente ter que fazer uso de um transporte. Então são algumas limitações que para esse idoso às vezes é difícil de adaptar. As interações sociais já não são mais as mesmas. Alguns amigos partiram, outros foram morar em lugares distantes, não fazem mais parte do dia a dia, do cotidiano. Esses vínculos de amizade começam a diminuir. Os filhos que já não visitam mais com tanta frequência. Então, adaptar a essa nova rotina, às vezes para o idoso, é muito difícil. E ele vai precisar, muitas vezes, do apoio de entidades, de instituições que faça com que ele se sinta validado, incluído em tudo aquilo que ele sempre realizou, sempre fez e que por conta de todas essas mudanças, transformações, deixaram de acontecer com a mesma frequência e com a mesma facilidade de antes. Os filhos podem ter ido, seguido suas vidas, criado novas rotinas, mas você, quanto idoso, pode ser estimulado a dar continuidade à sua vida, criando novas amizades, novos vínculos, se adaptando a novas atividades, a novas realidades. Nós estamos o tempo todo em transformação. E isso não é só para os idosos, para as crianças, os adolescentes, os adultos. Nós estamos em constante transformação e aprendizado. E com os idosos não seria diferente. Vocês também podem adaptar a uma nova rotina e serem também felizes, buscando novas formas de felicidade, de bem-estar, de alegria, fazendo novos amigos, interagindo em outras atividades que podem ser tão prazerosas quanto a que vocês faziam anteriormente. Então, não veja o envelhecimento, não veja a fase idosa como impossibilidade, improdutividade, incapacidade de ser feliz. Vocês podem muito, inclusive transmitir aprendizados, histórias, conhecimentos que com certeza irão agregar e muito os grupos os quais
vocês fizerem parte. Um abraço carinhoso, boas reflexões e nunca se esqueça que a nossa saúde física e mental precisam caminhar lado a lado para que nós nos sentimos felizes e plenos.